Meu nome é Raquel Albuquerque, sou mulher branca, olhos e cabelos castanhos com luzes na altura dos ombros que estão lisos e soltos. Uso blusa institucional do FECLAN com calça branca e falo da área externa da Assembleia Legislativa do Amazonas. Agora vamos aos destaques do FECLAN 2026. Com credibilidade consolidada, a 6ª edição do FECLAN bate recorde de inscrições com a maior participação de vereadores da história. E a Assembleia, que tem essa estrutura, apoia esses vereadores. Isso é uma forma de também reciclar, deles terem conhecimento da forma como se legisla. FECLAN 2026 alcança o maior número de leis orgânicas e regimentos internos atualizados. O SECOT faz esse papel de aproximar o parlamento para que a gente consiga atualizar as leis, trazer mais desenvolvimento às câmaras. O Prêmio Câmara Cidadã reconhece as boas práticas no Legislativo Municipal. Oficinas e palestras fomentam o conhecimento e a troca de experiências. Uma lei mal escrita, ela só gera problemas. Insegurança jurídica, ao invés de beneficiar a população, ela prejudica. E aí o parlamento vai falhar naquilo que é a sua missão. E ainda, depois do sucesso desta edição, a Assembleia se prepara para o FECLAN 2027. Você confere agora as principais notícias do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas no especial FECLAN 2026. As casas legislativas de todo o Amazonas estiveram reunidas no FECLAN 2026. Representantes de câmaras municipais da capital e do interior, além de prefeitos, servidores públicos e assessores, participaram do evento organizado pela Assembleia, que pelo 6º ano faz um verdadeiro intercâmbio de conhecimento. Com credibilidade consolidada, o Fórum bateu mais uma vez recorde de inscrições, com a maior participação de vereadores da história. E o tema não poderia ser mais atual: inteligência artificial e os desafios na administração pública e nos processos eleitorais. Criado em 2021, o FECLAN se consolidou como um dos principais espaços de qualificação e integração do Parlamento Municipal amazonense. Nesta 6ª edição, o Fórum bateu recorde de inscrições, reforçando sua importância como ponte entre a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais. O presidente em exercício da Alian, deputado Adilto Afonso, destacou que o FECLAN promove a integração entre as casas legislativas e fortalece a construção de políticas públicas mais eficientes para a população. Esse fórum começou pequenininho e hoje, presidente, nós estamos aqui com quase 500 pessoas, vereadores inscritos. O FECLAN, idealizado aqui pelo nosso deputado Roberto Cidade, que justamente para atender os vereadores, as câmaras de vereadores aqui, que muitas delas certamente não teriam condições de aprimorar o seu regimento. E isso é muito bom. Hoje nós vamos entregar, acho que 16 lei orgânica e também 16 regimentos, fora as que já foram entregues. Então isso é bom porque as pessoas, os vereadores estão aqui, além de aprenderem com as palestras que dão de se reciclarem, vão também ter acesso a essas leis orgânicas, a esses regimentos. O debate sobre o uso da inteligência artificial na gestão pública e nos processos eleitorais também ganhou destaque, evidenciando a necessidade de modernização, eficiência e mais transparência no serviço público. Investir em inteligência artificial é o futuro. E o nosso principal objetivo aqui é trocar conhecimentos, é fortalecer o poder legislativo em todo o estado do Amazonas. E quando o vereador vem para cá, ele sai mais preparado. Ele vem para cá e ele aprende coisas que talvez eles nunca pudessem ter a oportunidade de aprender. Então, o FECLAN já é um marco histórico do Poder Legislativo, veio para ficar, e a cada ano que vier, nós vamos ver um FECLAN evoluindo. O governador interino do Amazonas, Roberto Cidade, explicou que o Fórum aproxima a Assembleia Legislativa das câmaras municipais e facilita a relação entre os poderes legislativos. Para muitos vereadores, o evento oportuniza o acesso à capacitação técnica e troca de experiências com parlamentares de diferentes regiões do estado.
Um momento muito oportuno para nós, para adquirirmos o conhecimento, na verdade. Nós participamos de várias palestras que somam muito com o nosso mandato e nós ficamos muito felizes por essa casa ofertar esse conhecimento para nós vereadores. No FECLAN nós aprendemos muito sobre a elaboração de projetos de leis, como melhorar também os requerimentos que nós apresentamos no plenário, né? Então, um momento muito bom de troca de experiência, de adquirir mesmo mais conhecimento e voltar mais preparada para trabalhar melhor por Barcelos. A abertura do evento aconteceu no Auditório Bellarmino Lins e marcou o início de 2 dias de programação. Os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, os deputados federais Fausto Júnior e Saulo Viana, além dos deputados estaduais da Casa, também marcaram presença na abertura do evento. E antes de tudo começar, servidores de todos os setores da Assembleia Legislativa se mobilizaram para mais um ano histórico do FECLAN. A estrutura da casa se transformou para receber um dos maiores eventos voltados para o Parlamento Municipal do Estado. Você vai conhecer agora como a Assembleia Legislativa do Amazonas transformou a estrutura da casa para receber um dos maiores eventos voltados ao Parlamento Municipal do Estado. O FECLAN reúne vereadores de todas as regiões em um grande intercâmbio de ideias e experiência. O que antes era apenas um estacionamento virou um espaço preparado para receber centenas de participantes. Em frente ao auditório Bellarmino Lins, o local foi transformado em um verdadeiro lounge para acolher os cerca de 600 participantes do FECLAN. O evento acontece em Manaus, na sede da Aleam. A gente trabalha principalmente com carpete, com mobiliário, locação imobiliária. É justamente isso, para trazer conforto, comodidade aos clientes, né? Toda a estrutura que a gente traz de buffet, essas coisas, é justamente para isso, entendeu? A comodidade que a gente pode oferecer para os clientes que contratam a gente. Telão, ventiladores industriais, estrutura de assentos. Tudo foi planejado para garantir conforto a vereadores, assessores e equipes técnicas. Serão 2 dias de troca de experiências e fortalecimento do Legislativo Municipal. Desde 2022, o FECLAN passou a fazer parte do calendário oficial da Aleam com a criação da Resolução Legislativa 858. De lá para cá, o evento se consolidou como o principal encontro entre as casas legislativas do Amazonas. Mais de 200 pessoas estão envolvidas diretamente na realização do evento. São equipes técnicas, especialistas e profissionais responsáveis pelas oficinas e palestras. A coordenadora do fórum, Adriana Pimentel, destaca o trabalho integrado para garantir o sucesso do FECLAN. Nós contamos com mais de 200 pessoas direto e indiretamente envolvidas nesse processo todo de montagem, organização, cerimonial. Então, assim, é uma equipe bem grande e que ela está toda interligada. Assim, a Assembleia toda, todas as diretorias participam desse momento e assim como os nossos fornecedores terceirizados, que a gente precisa bastante do apoio deles. O auditório Bellarmino Lins será o palco da abertura oficial. O espaço recebeu novos equipamentos de som, vídeo e iluminação, tudo para garantir mais qualidade e conforto durante a programação. No primeiro dia do Fórum das Casas Legislativas, 11 oficinas fizeram parte da programação. O uso da inteligência artificial no trabalho legislativo, liderança com propósito e os desafios para a atuação mais eficiente dos vereadores estiveram no centro do debate. O primeiro dia do FECLAN 2026 foi marcado por oficinas voltadas ao aperfeiçoamento das atividades dos parlamentares e servidores, com destaque sobre o impacto da inteligência artificial no processo legislativo. Daniel Lins, responsável pela oficina, explicou como a tecnologia auxilia na elaboração de projetos, na análise de dados e no apoio à tomada de decisões no Poder Legislativo. Consegue agilizar, consegue dar mais velocidade, consegue também dar mais qualidade, mas sempre lembrando, a IA não vai substituir o político ou a equipe do gabinete, os assessores. Na verdade, ela vai apoiar em atividades que são custosas ou repetitivas e com isso ele vai dar mais tempo para essa equipe estar atendendo a população, estar pensando em como solucionar problemas da comunidade. Então, o que a gente quer é que a IA apoie essas equipes, né, esses gabinetes, para que ele possa atender melhor a população. Diversas discussões também fizeram parte da programação. A oficina sobre liderança com propósito destacou a importância de um mandato mais conectado com as demandas da população,
como explica o especialista em gestão de negócios, Eli Hernandes Teixeira. Falar sobre liderança com propósito é de suma importância, porque não é só assumir cargo, não se trata somente de salário, mas se trata de levar essa missão com excelência. Liderar não é só cargo, mas é posicionamento. A oficina, sobre a base do mandato, abordou questões como integridade, imunidades e prerrogativas previstas na legislação, fundamentais para a atuação assertiva dos parlamentares. Dentre os temas que a gente trabalha dentro da lei orgânica do regimento interno, a gente precisa trabalhar também a proteção dos vereadores para que eles possam atuar com segurança jurídica. Então é isso que a gente vai trazer hoje nessa oficina. Imunidade, prerrogativa e a integridade. Como que o vereador pode trabalhar com segurança no seu mandato, poder fiscalizar, poder atuar como vereador sem ser limitado pelos órgãos, pelo judiciário, pelo executivo, que possa prejudicá-lo. Para o vereador de São Sebastião do Atumã, Fábio Monteiro, participante do evento, o momento é de aprendizado e troca de experiências. Buscar conhecimento sempre é importante, principalmente quem está no parlamento legislativo. Nós buscamos conhecimento realmente para que nós possamos trabalhar de uma forma certa e eficiente para o nosso município. O evento segue nesta sexta-feira, dia 24 de abril, com uma programação voltada para o fortalecimento do trabalho parlamentar. Como elaborar emendas parlamentares e projetos de lei. Um dos pilares da atuação parlamentar também foi tema de oficina. As oficinas reuniram centenas de participantes, especialmente do interior do Amazonas. São vereadores e assessores parlamentares que vieram ao FECLAN em busca de conhecimento. Aqui eles aprenderam técnicas para elaborar projetos de lei de forma correta, seguindo as regras do Legislativo. O palestrante foi o analista legislativo da ALEAN, Rogério Oliveira. Uma lei mal escrita, ela só gera problemas. Insegurança jurídica, ao invés de beneficiar a população, ela prejudica. E aí o parlamento vai falhar naquilo que é a sua missão. Nós temos legislação, a Constituição Federal, temos leis federais que estabelecem a forma correta de se escrever um projeto de lei. Posição, por exemplo, da ementa no projeto, a ementa não pode ficar em qualquer lugar. A fonte, até a fonte, a legislação estabelece o espaçamento entre parágrafos, espaçamento entre linhas, as margens. Os participantes falaram sobre a importância do FECLAN para a execução dos trabalhos legislativos. Ele estreita o relacionamento do interior, do legislativo do interior com o legislativo da capital. A gente sofre muito por falta de informação, por falta de conhecimento no nosso interior, né? Então o FECLAN, ele vem estreitar isso, as câmaras municipais do nosso interior, do nosso estado do Amazonas. É o aprendizado que a gente leva para nossas cidades, para o interior, porque o nosso povo carece muito de conhecimento em várias áreas ainda. Então, tendo palestras, oficinas que nos ensinam e nos dão conhecimento para que nós possamos levar para nossas pessoas, para nossos conterrâneos, ribeirinhos e a comunidade em geral do interior. Além de participarem de oficinas sobre a elaboração de projetos de lei, os participantes também aprimoraram conhecimentos sobre as emendas parlamentares, que são essenciais para que os recursos possam chegar até a população. A palestrante foi a diretora de emendas parlamentares da ALEAN, Keitiane Almeida. As bases eleitorais vêm até os parlamentares, trazem as suas demandas e apresentam a eles aquilo que é mais necessário para o seu município, para a sua comunidade, e aí os deputados, na medida do possível, vão avaliar a demanda e verificar a possibilidade de atendimento. A diretora destacou ainda que as emendas parlamentares devem ser baseadas em projetos bem estruturados, com finalidade de atender o coletivo. O parlamentar destina o valor da emenda, mas quem recebe o recurso é obrigado a prestar contas, obedecendo a prazos pré-determinados. Os principais tipos de emendas parlamentares são as emendas individuais, onde cada parlamentar indica o destino de um valor fixo, sendo no mínimo 50% obrigatoriamente para a saúde, e as emendas de bancada, que são coletivas, destinadas a projetos estratégicos no Estado. Além da saúde, os recursos das emendas podem ser destinados a outras áreas, entre elas esporte, educação, segurança, projetos sociais, cooperativas e também para a agricultura familiar,
que é comum no Amazonas. A gente sabe que o interior ele tem a sua renda geralmente na agricultura familiar, então eles pedem os implementos agrícolas, motor rabeta, até sabemos também que para o deslocamento os nossos rios são realmente o meio de transporte mais utilizado, então, né, eles veem as embarcações, motor rabeta, essas coisas para poder trabalhar e escoar a produção. A Assembleia Legislativa do Amazonas destina anualmente mais de 700 emendas parlamentares, entre individuais e de bancada. E em ano de eleição, produtividade, educação no mandato e a imagem política são fundamentais. Essa oficina tratou especificamente sobre isso e transformou as salas em verdadeiros laboratórios de conhecimento. Integrando a programação vespertina, o foco é desempenho. A oficina de alta performance e produtividade mostra que é possível produzir mais com estratégia, organização e equilíbrio emocional. Um desafio constante dentro das casas legislativas. Eles vão sair daqui com essa percepção, com passos, com estratégias de eu posso ser melhor, mas também posso fazer melhor para quem está comigo. E no FECLAN é assim, uma pauta puxa a outra. Do rendimento no trabalho legislativo, os participantes avançam para aprender mais a fundo sobre o impacto direto desse trabalho na vida da população. Na oficina sobre educação na prática do mandato, o debate ganha um tom mais social. A ideia é transformar conhecimento em ação, mostrando como políticas públicas educacionais podem ser aplicadas de forma eficiente nos municípios do interior. Alguns que são professores, são da área, mas eles não entendem como funciona a educação do município. E eles querem cobrar, eles querem melhorar, né? Então a nossa ideia é esmiuçar as leis que são inerentes, né, à educação em todos os lugares, para que numa linguagem mais clara para eles, numa linguagem para leigos, para que eles possam entender como fazer um melhor mandato contribuindo para a educação do município. E para fechar esse ciclo da tarde, a comunicação entra em cena. A oficina sobre imagem política reforça que, além de boas ações, é preciso saber comunicar. Postura, redes sociais e identidade visual são ferramentas que influenciam e muito a confiança do eleitor. Meu grande objetivo é que eles saiam dessa tarde de hoje entendendo como a imagem deles é uma ferramenta poderosa, que a partir delas eles podem comunicar crenças, valores, pautas. Com quase 1.000 participantes, o FECLAN reúne representantes dos 62 municípios do Amazonas em 2 dias de imersão. Estou aqui junto com os meus nobres colegas vereadores lá. E esse evento vai contribuir muito para o nosso crescimento, não só como parlamentar, mas também como ser humano, ali representando o povo de São Gabriel. O FECLAN nos dá a oportunidade do conhecimento do segmento legislativo. Quem participa sai com uma missão: levar o que aprende aqui para dentro dos municípios e transformar o conhecimento em resultados reais para a população do Amazonas. O deputado comandante Dan foi um dos palestrantes durante o fórum. Segurança nos municípios, desafios e conquistas na era da IA. Tecnologia que pode ser uma grande aliada na prevenção da violência e na proteção da sociedade. Durante a palestra, o parlamentar defendeu o uso estratégico da inteligência artificial como ferramenta de apoio à segurança pública, principalmente nos municípios do interior, onde os desafios envolvem distância, baixo efetivo e dificuldades de monitoramento. Um dos pontos destacados pelo deputado foi a construção do Plano Integrado de Segurança Pública de cada município. Para a comandante Dan, o uso adequado da inteligência artificial pode auxiliar no diagnóstico da realidade de segurança de cada região e contribuir diretamente na elaboração desse plano. Na construção desse diagnóstico, ela acelera a busca por informações que não estão disponíveis, né? E no segundo momento, na elaboração mesmo desse plano, indicando os eixos estruturantes mais adequados para cada realidade, né? E possibilitando essa participação efetiva de todos os atores nessa construção. É necessário que cada município compreenda as suas características, as necessidades peculiares e procure
procure desenvolver esse plano territorializado e também personificado. Muitos dos vereadores que participaram da palestra integram as comissões de segurança pública de suas câmaras municipais. Eles buscam orientações e soluções práticas para fortalecer as políticas de segurança e reforçar a proteção da população em suas cidades. Eu me preocupo com a segurança do nosso município e com certeza com esse tema a gente vai adquirir mais conhecimento para estar levando para o nosso secretário de Segurança Pública, para o nosso prefeito, o que a gente pode desenvolver em nosso município para dar mais proteção para a nossa população. O deputado destacou ainda a importância da parceria entre o Legislativo Municipal e Estadual para a construção de políticas públicas mais eficazes. Para os vereadores presentes, o debate representou uma oportunidade de levar novas ideias e estratégias para seus municípios, fortalecendo o papel das câmaras municipais na promoção da segurança e da qualidade de vida da população. No FECLAN, a comunicação e a oratória ganharam destaque como ferramentas essenciais para fortalecer a voz da população no Legislativo amazonense. O controle emocional é essencial para superar o medo de falar em público, considerado uma das principais fobias da população. O tema foi debatido na 6ª edição do FECLAN durante a palestra da psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental, Daliane Santana. De forma dinâmica, ela aplicou exercícios de autoconhecimento com vereadores e assessores parlamentares. O objetivo é fortalecer a conexão pessoal e aprimorar a oratória. Porque as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falar. É muito mais que técnica, que oratória. Porque se eu pegar qualquer pessoa e treinar, entregar técnicas, ela consegue falar. Como estão as emoções dela para enfrentar esse público? Quais são as crenças, como está a identidade dela para estar diante desse público? Daliane Santana reforça que para melhorar a comunicação é necessário reprogramar a inteligência emocional, desconstruindo crenças limitantes do senso comum. Quem de nós não sofreu lá na infância um bullying? Quem de nós, né, antigamente nem se falava bullying, mas sofremos as piadas e isso vai gerando as crenças de assim, as pessoas vão me ver como quando eu falar em público? O que é que vão pensar de mim? Então, não tem como. Eu posso trazer inúmeras técnicas de oratória, as pessoas podem fazer inúmeros cursos. Se não reprogramarem a inteligência emocional, suas crenças não terão êxito da mesma maneira. Com o controle emocional, o orador ganha mais segurança e transmite mais credibilidade. É isso que esses vereadores buscam para melhorar a comunicação com a população e tornar a atuação parlamentar mais eficiente. Eu tenho uma dificuldade de controlar o emocional. Eu nunca tive dificuldade de falar, porém, certos temas trazem uma emoção que é de difícil controle. E a gente ainda precisa improvisar em muitas situações que você acaba sendo pego de surpresa. E hoje, nessa palestra, eu acredito que nós vamos sair daqui com uma ferramenta bem aprimorada para cada um de nós, para que nós possamos aplicar lá no nosso município. O que pode e o que não pode no exercício do mandato. E ainda, o FECLAN 2026 bate recorde de entrega de leis orgânicas e regimentos internos atualizados. É o que você vai ver no próximo bloco. Antes, a floresta. Agora, a tradição que virou festa. E o futuro será ainda maior. A Amazônia não se explica, ela se sente.
passou, mas a essência permaneceu. De uma brincadeira popular, nasceu o maior espetáculo folclórico a céu aberto do mundo. Parintins atravessou rios, cruzou fronteiras e encantou o mundo. Quando a floresta fala, o Brasil escuta. Todo dia muda a alegoria, indumentária, nada é igual, só as pessoas que disputam. Quando chega lá na arena, as alegorias gigantescas, com movimento e tudo. Metade da cidade garantido, metade da cidade caprichoso, metade azul, metade vermelha, bombódromo entupido de gente, a galera gritando, entupido de turista. Parintins recebe, acolhe e transforma quem chega para viver o que só existe aqui. Deixa essa camisa azulada, molhada de suor, no tambor vem a pancada. Vai começar teu trem de terra, o teu tambor de guerra. Só quero avisar pra se preparar. Aqui, a emoção vira canto. A cultura vira espetáculo. A vida pulsa no ritmo do boi. Festival de Parintins 2026. Nos dias 26, 27 e 28 de junho, na Arena do Bombódromo. O que o mundo já conhece, agora é a sua vez de viver. No segundo dia do FECLAN, vereadores e assessores parlamentares também puderam acompanhar instruções importantes sobre as vedações constitucionais e legais que orientam o exercício do mandato. O que pode e o que não pode ser feito durante um mandato parlamentar, de acordo com a Constituição Federal? Essas orientações foram repassadas durante a palestra Vedações Constitucionais e Legais aplicáveis ao mandato parlamentar. O tema foi abordado pela advogada e especialista em direito público, Macreide Barbosa. São instrumentos que protegem o mandato parlamentar e garantem a segurança jurídica das decisões dos parlamentares. Então, as vedações são os limites que os vereadores precisam conhecer, porque mais do que conhecer o que é permitido, é saber o que não pode fazer e o porquê não pode fazer. A especialista afirma que a palestra trata dos princípios da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a legislação eleitoral. Ela detalhou itens da Constituição e orientou os parlamentares presentes. Contrariar os princípios da administração pública e observar todas as condutas descritas nesta legislação. Então, são muitas as condutas, né? A moralidade na atuação parlamentar, a ética, a responsabilidade pública, principalmente para garantir o interesse público. As vedações a um mandato foram criadas para garantir a independência do parlamentar. Isso evita conflitos entre a atividade privada e a função pública. Ao assumir o mandato, o parlamentar não pode firmar contrato com pessoa jurídica em empresas públicas e nem exercer função remunerada. Durante o mandato, é proibido dirigir empresa que goze de contrato com pessoa jurídica de direito público e exercer outro cargo público com exceções constitucionais. Já quanto ao decoro parlamentar, os parlamentares não podem gozar de vantagens indevidas, além de condutas contrárias ao regimento interno da Casa. A palestra sobre vedações constitucionais foi aprovada por parlamentares e assessores. Essa palestra é de suma importância porque nós, como vereadores, temos que saber o que pode e o que não pode, constitucional, para que a gente não possa vir acumular cargo, e também não ferir a Constituição e nem a lei orgânica do município. Absorver conhecimentos para que a gente possa levar para o nosso município de Presidente Figueiredo e orientar também outros parlamentares. A comunicação estratégica também foi destaque no FECLAN 2026. Uma palestra abordou o planejamento de imagem e o uso inteligente das redes sociais na atividade parlamentar.
A programação do último dia de Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas tem como foco um dos principais desafios do mandato público: saber se comunicar de forma eficiente com a população. A palestra sobre estratégia de comunicação abordou desde o posicionamento de imagem até o uso das redes sociais como ferramenta de aproximação com o eleitor. Natália Vale é especialista em comunicação de crise. Ao longo da carreira, atuou na televisão, foi premiada com o Prêmio ESSO de jornalismo e hoje trabalha diretamente com os parlamentares do Congresso Nacional. E é um prazer estar aqui para poder contribuir mesmo, né? Esse braço de formação na comunicação, ele é fundamental, Yasmine, porque querendo ou não, a gente precisa muito conseguir concatenar, ajudar a concatenar as ideias. E eu cumpro muito esse papel de entender o processo da engrenagem. E para quem acompanhou de perto, a sensação é de estar preparado para dialogar com o eleitor. Então, sobre a questão da comunicação também, né, porque hoje no mundo em que vivemos, a visibilidade, a forma que se expressa, as redes sociais, elas influenciam muito. Então, hoje a gente está aprendendo variadas formas de lidar com o público, principalmente nas redes sociais. Além de adquirirmos o conhecimento para nós possamos de forma contribuir para os nossos, principalmente para os nossos eleitorados. O auditório Belarmino Lins ficou pequeno para tanta gente. São vereadores, assessores e servidores públicos no geral, todos motivados em aprimorar a forma de se comunicar com a população de seus municípios em um cenário cada vez mais digital e imediato. E esta edição do Fórum foi marcado ainda pela entrega de um número recorde de leis orgânicas e regimentos internos de municípios do interior do Amazonas, totalmente revisados e atualizados pela ALEAN. No auditório Belarmino Lins, a programação de encerramento reuniu representantes de câmaras municipais para a entrega de 16 legislações entre leis orgânicas e regimentos internos atualizados. O volume de entregas já faz do FECLAN 2026 um evento histórico, com recorde na atualização de legislações, resultado do trabalho de integração entre o Legislativo Estadual e as câmaras do interior, como explicou o diretor do Centro de Cooperação Técnica do Interior. Temos uma grande dificuldade, né, de logística, de deslocamento, e o SECOT faz esse papel de aproximar o parlamento para que a gente consiga atualizar as leis, trazer mais desenvolvimento às câmaras e à população em geral do interior do estado do Amazonas. Esse ano a gente vai bater recorde de atualizações de legislações e regimentos, são 16 no total, ano passado foram 5, ano retrasado 6, então assim, para você ver que esse link onde o presidente Roberto Cidade nos determinou está dando certo de aproximar a capital ao interior. Entre as leis orgânicas entregues estão as dos municípios de Alvarães, Anamã, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Borba, Envira e Urucurituba. Já os regimentos internos contemplam as câmaras municipais de Alvarães, Anamã, Boa Vista do Ramos, Canutama, Guajará, Japurá, Lábrea, Tolantins e Uarini. Com as atualizações, as leis orgânicas passam a garantir mais suporte para áreas essenciais como saúde, educação e políticas sociais, ampliando a capacidade dos municípios de atender às necessidades da população e promover o desenvolvimento local. A saúde como um todo, o social, a educação, enfim, é uma série de pautas importantes que ela é balizada pela lei orgânica e pelo rito da lei orgânica, que é muito importante. Então, o papel do SECOT é de auxiliar, de prestar consultoria, de aproximar e desenvolver cada município. E a premiação da Câmara Cidadã valorizou as boas práticas no Legislativo Municipal. O prêmio contemplou iniciativas que se destacaram pelo impacto positivo na vida da população. Ao todo, 16 projetos foram inscritos no Câmara Cidadã e analisados pela comissão julgadora, com propostas nas áreas de educação legislativa, participação cidadã, transparência pública, formação política, inclusão social e inovação na gestão pública. As iniciativas foram avaliadas com base nos critérios previstos no edital, como impacto social, criatividade, sustentabilidade, entre outros. A comissão julgadora
formada conforme edital, observou os 6 critérios, que dentre os critérios nós temos impacto social, sustentabilidade, criatividade, possibilidade de replicação desse projeto em outros municípios. Então, todos esses critérios foram analisados nos projetos, pontuados, e vamos conhecer os vencedores nessa 6ª edição do FECLAN. O primeiro lugar ficou com a Câmara Municipal de Uarini. O projeto vencedor trata da inclusão e valorização da pessoa com deficiência e busca garantir o acesso a direitos, fortalecer vínculos familiares e ampliar a participação social desse público. O Legislativo Municipal recebeu o valor de R$ 35 mil. Para nós é algo assim, uma realização poder estar recebendo esse primeiro lugar. Confesso que a gente não esperava e agradecer somente a Deus, aos meus colegas vereadores, à Câmara de Uarini pela união que a gente tem em poder estar fazendo esse lindo trabalho. É um projeto que já tem resultados em Uarini, a gente está muito grato em ser premiado nesse dia, em função dessa linda ação de inclusão, desse projeto de inclusão que a gente realiza no município de Uarini. A Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira conquistou o 2º lugar, com um projeto de sessão itinerante. Os vereadores debateram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, do município em comunidades rurais, como Cucuí, região mais distante da sede municipal. O valor da premiação foi de R$ 25 mil. O distrito hoje recebeu iluminação pública, o distrito está sendo construído as quadras esportivas, tudo isso foi discutido dentro da Lei de Diretriz Orçamentária e hoje sendo executado, uma realidade. O 3º lugar ficou com a Câmara Municipal de Borba. Eles implementaram a Procuradoria Especial da Mulher no Poder Legislativo. O valor recebido foi de R$ 15 mil. Do 4º ao 8º lugar, a classificação ficou na seguinte ordem: as câmaras municipais de Lábrea, Canutama, Anamã, Barreirinha e Envira, que receberam o valor de R$ 10 mil cada uma. Além do reconhecimento, as câmaras municipais devem utilizar os recursos no fortalecimento do projeto vencedor e também para outras iniciativas que as próprias câmaras considerarem necessárias. A expectativa é que as experiências exitosas possam servir de exemplo para outras câmaras municipais e fortaleçam ainda mais a relação entre o poder legislativo e a sociedade. Foram 2 dias de troca de experiências, estratégias, conhecimento e o foco no fortalecimento das casas legislativas de todo o Amazonas. O FECLAN 2026 encerrou as atividades, alcançando um objetivo claro: desenvolver o Parlamento do Estado com foco no cidadão. Para dar voz a quem vive na Amazônia, muitas vezes é preciso percorrer longas distâncias, pelos rios e estradas, até chegar à capital. É pensando em encurtar essas distâncias que, durante 2 dias, vereadores, prefeitos e servidores das câmaras participam de palestras e oficinas voltadas ao dia a dia do serviço público. Foi o FECLAN que a gente teve mais participação, então assim foi recorde de público, recorde de participação, recorde de autoridades, então assim nós estamos muito felizes. O foco foi melhorar o trabalho de quem está no dia a dia das cidades. As oficinas abordaram temas como elaboração de projetos de lei e comunicação com a população, ferramentas que ajudam na rotina das câmaras municipais. E acompanhando as demandas atuais, a tecnologia e o uso da inteligência artificial foram protagonistas das discussões. Sempre lembrando, a IA não vai substituir o político ou a equipe do gabinete, os assessores. Na verdade, ela vai apoiar em atividades que são custosas ou repetitivas e com isso ele vai dar mais tempo para essa equipe estar atendendo a população, estar pensando em como solucionar problemas da comunidade. Então, o que a gente quer é que a IA apoie essas equipes, esses gabinetes, para que ele possa atender melhor a população. O evento também abriu espaço para valorizar a cultura do Amazonas, com apresentações que mostraram tradições do estado, momentos que reforçam a identidade da região e aproximam ainda mais os participantes dessa realidade. Extravasar, caprichoso é meu povo. O
FECLAN já faz parte do calendário da Assembleia Legislativa e cresce a cada edição, reunindo representantes dos 62 municípios do Amazonas. Com a participação cada vez maior do interior, o encontro ajuda a aproximar realidades diferentes e a encontrar soluções para os desafios de cada região do estado. O FECLAN, idealizado aqui pelo nosso deputado Roberto Cidade, que justamente para atender os vereadores, as câmaras de vereadores aqui, que muitas delas certamente não teriam condições de aprimorar o seu regimento. E isso é muito bom. Hoje nós vamos entregar, acho que 16 lei orgânica e também 16 regimentos, fora as que já foram entregues. Então isso é bom porque as pessoas, os vereadores estão aqui, além de aprenderem com as palestras que dão de se reciclarem, vão também ter acesso a essas leis orgânicas, a esses regimentos. O evento também aproximou representantes do interior com diferentes instituições públicas, criando um espaço de diálogo e troca de experiências. É um espaço fundamental para fortalecer as casas legislativas e dizer que a grande importância ainda é o encontro desses vereadores de 62 municípios do Amazonas, que a gente consegue fortalecer, trocar experiências e principalmente poder aplicar no nosso município que é aplicado, que dá certo em outros municípios. Foi nesse ambiente de integração que o Prêmio Câmara Cidadã reconheceu iniciativas das câmaras municipais, com impacto direto na população. A premiação destacou ações que fazem diferença no dia a dia das cidades. O valor do projeto vencedor vai para a Câmara Municipal e ele pode ser utilizado tanto para fomentar o projeto vencedor, para abranger, para melhorar, como também para a criação de novos projetos ou outras ações que a Casa Legislativa julgar necessário. Ao fim do evento, a expectativa é que o conhecimento se transforme em melhorias concretas para mais de 4 bilhões de pessoas espalhadas pelos 62 municípios do Amazonas. E depois deste ano, o que esperar de 2027? Superação é a palavra de ordem. O sucesso do FECLAN este ano já projeta uma edição ainda mais forte, com foco na qualificação e nos desafios do Legislativo no Amazonas. O sucesso do FECLAN 2026 confirma a força do evento no Amazonas. Foram recordes alcançados, com mais de 800 participantes vindos de todas as regiões do estado, destacando o papel do Fórum como um espaço de formação e integração do Legislativo Municipal. A gente terminou hoje, semana que vem estamos nos reunindo para avaliar todo o evento e já pensar num próximo evento no ano que vem para entregar mais ainda. E como você falou, que eles se surpreendem, essa é o nosso objetivo, é surpreendê-los cada ano que passa. Foram 2 dias de muito aprendizado, troca de experiências e integração entre os parlamentares. E quem participa todos os anos já sai daqui pensando no próximo encontro. A ideia é que sempre a gente possa vir para adquirir conhecimentos e a gente poder fortalecer o nosso mandato através de políticas públicas para o nosso município. E o impacto vai além dos 2 dias do evento. Os parlamentares voltam para os seus municípios com mais conhecimento e também com material atualizado. Quem não atualizou ainda, vem com esse objetivo em 2027. Nós vamos estar aqui, até porque esse ano o município de Iamundá vai apresentar a proposta também do regimento interno, para que nós possamos, próximo ano, vir aqui receber o nosso regimento e a nossa lei orgânica, visto que está atrasada, então precisa de uma atualização e a gente vai fazer através da Assembleia Legislativa essa atualização. Muitos vereadores levaram leis orgânicas e regimentos internos revisados, contribuindo diretamente para o fortalecimento das câmaras municipais. FECLAN 2027, a gente só espera que cresça cada vez mais o FECLAN. O FECLAN esse ano com um tema muito atual, falando de inteligência artificial, que já é uma realidade no nosso cotidiano parlamentar. Então, o FECLAN 2027 tende a ser
cada vez mais promissor. Eu acredito em adquirir conhecimento. Tivemos aí várias palestras hoje com temas atuais que a gente precisa se atualizar. E eles lá no interior, certamente eles não teriam essa oportunidade. Mas a Assembleia tem essa oportunidade, tem essa condição de dar para eles essa oportunidade. Eu fico feliz e espero que em 2027 a gente cada vez cresça mais. Consolidado no calendário do Parlamento Estadual, o FECLAN segue como um dos principais espaços de capacitação e reflexão sobre a atividade legislativa. Em 2026, o tema foi a inteligência artificial e os desafios na administração pública. Para 2027, a expectativa é avançar ainda mais no debate e na qualificação dos agentes públicos em todo o Amazonas. Esse foi o especial FECLAN 2026. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Até o próximo ano.